Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente você foi diagnosticada com níveis elevados de prolactina. Ou talvez você esteja tentando encontrar qualquer possível causa que explique por que você não conseguiu engravidar ainda. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a prolactina. Óbvio, né? É o título. Eu vou ajudar você a identificar se isso pode estar afetando a sua fertilidade. E o que é mais importante, quais devem ser os seus próximos passos. E se você já sabe que quer o meu apoio na sua jornada da fertilidade, então eu convido você a se inscrever aqui no canal. É só clicar em inscrever-se, assistir os vídeos, colocar em prática tudo que eu falo aí nesses vídeos e depois você vai lá no meu direct me contar do seu positivo, beleza? Estamos combinados assim? Então vamos começar o vídeo de hoje. Eu quero explicar o que está acontecendo quando os seus níveis de prolactina estão altos. E para isso nós precisamos começar com o que é realmente a prolactina. A prolactina é um grupo de hormônios produzido pela glândula pituitária. Esse grupo de hormônios é responsável pela produção de leite materno. Isso mesmo, você me ouviu direito. Direite? Nossa senhora, eu falei direite. Parecia um Mussum. Caramba! Direito não, gente, você me ouviu direito. Leite materno. Quando uma mulher dá à luz e pela liberação do leite, quando o bebê começa a se alimentar. Legal, né? Só que não, porque seus níveis de prolactina estão altos na hora errada. Então, é um hormônio que produz o leite materno, embora faça outras coisas também. E a gente vai abordar isso em breve. Mas essa é a principal responsabilidade dele. E é por isso que quando você está amamentando, seus níveis de prolactina estão mais altos. Por isso que a sua ovulação para quando você está amamentando e a sua menstruação também dá aquele stop, dá uma interrompida. Porque o seu corpo, ele entende que a prioridade é amamentar naquele momento. A prioridade é aquela criança, é fornecer nutrientes para o bebê. Então os níveis de prolactina aumentam. E aí a ovulação desaparece, como eu acabei de falar, e a menstruação também desaparece, então vai diminuir por um período, até que você esteja pronta para começar a avançar. Após amamentar, por um tempo, os seus níveis de prolactina eles vão começar a normalizar e a diminuir, mesmo que você ainda esteja amamentando. Em alguns casos, você pode até começar a ovular e também menstruar enquanto você estiver ainda amamentando. Em outras circunstâncias, eu vejo isso, pelo menos com bastante frequência, as mulheres não vão iniciar um novo ciclo. Então, assim, elas não vão menstruar novamente e não vão ovular novamente até pararem de amamentar. Até parar de amamentar, tá? Não novamente para sempre, até parar de amamentar. Ou então, como que a prolactina realmente afeta a sua fertilidade? A hiperprolactinemia, que é o termo para os níveis mais altos de prolactina, não no momento apropriado, ou seja, quando você não está amamentando, pode afetar a sua fertilidade por todas as mesmas razões que eu acabei de mencionar. Porque o seu nível de prolactina vai estar alto, então vai impedir que você ovule e você menstrue. Isso não é nada útil quando você está tentando conceber a gravidez, certo? Certo, obviamente. Você precisa ovular e você também precisa menstruar. Isso também pode causar ciclos irregulares e a ovulação irregular. Então há um extremo aí, né? Que é basicamente faz tudo desaparecer, e o outro extremo, que é um pouco menos extremo na verdade, é que você ainda está ovulando e menstruando, só que de forma irregular. E aí menstruar e ovular de forma irregular é um problema, porque fica difícil o rastreamento, fica difícil saber quando é que está chegando ali o seu período fértil. É complicado, né? Difícil programar as relações sexuais. Então, a hiperprolactinemia, ela também pode causar níveis mais baixos de progesterona. Isso é importante após a ovulação, o que pode afetar a sua fase lútea. Então, atenção a essa informação. A hiperprolactinemia pode causar níveis mais baixos da progesterona após a ovulação, o que vai afetar a sua fase lútea e vai fazer você menstruar mais cedo. Essas são todas as razões pelas quais, ou como ter níveis mais altos de prolactina, pode realmente impactar negativamente a sua fertilidade. Como é que a gente vai saber se os nossos níveis de prolactina estão altos? Atenção! Mais uma vez, atenção! Se os seus ciclos são irregulares, ou se você tem uma fase lútea mais curta, ou talvez você nem tenha nenhum ciclo, então esse seria o motivo para você fazer um exame.
Você também pode ter secreção dos mamilos ali na mama se os seus níveis de prolactina estiverem altos, porque a prolactina, como eu falei lá no início do vídeo, ela produz leite materno e níveis mais altos de prolactina vão estimular a mama a produzir esse leite. Então você pode ter secreções se esse for o seu caso. E isso também seria um sintoma de níveis mais altos de prolactina e um motivo, obviamente, para você realizar o exame. Há muitas coisas que podem impactar os seus níveis de prolactina, ou então os resultados do seu exame de prolactina. Você precisa garantir que você esteja fazendo isso no ambiente certo. E o que eu quero dizer com ambiente certo? Quero dizer até com tempo também. No tempo certo, deve ser no início do seu ciclo. É uma razão pela qual eu sempre peço para as minhas pacientes fazerem no dia 2, 3 ou 4 do ciclo com os outros níveis hormonais, o FSH, o LH e o estradiol, para facilitar. Deve ser no início do seu ciclo também. Deve ser logo de manhã e, além disso, preste atenção aqui, mais uma vez. Além disso, deve ser em jejum. Você não deve ter se exercitado muito no dia anterior, porque um treino pesado pode aferir os níveis de prolactina, podem interferir nos níveis de prolactina. Fazer uma caminhada tranquila e tal, tá tudo bem. Mas um treino intenso eu não recomendo. Abstinência sexual, a ausência do orgasmo e a não estimulação do mamilo nas 24 horas anteriores podem influenciar os resultados dos níveis de prolactina. A atividade sexual, ela pode estimular a produção de prolactina, especialmente durante o orgasmo. Então, é bom você evitar aí 24 horas uma abstinência sexual antes da coleta de sangue para quando você for fazer o exame de prolactina. Vai ajudar a obter os resultados mais basais, entende? Sem a influência temporária da estimulação sexual. A estimulação das mamas também pode desencadear a liberação da prolactina. Então, se houver a estimulação, seja de forma sexual ou não, antes do teste de prolactina, isso pode levar a níveis temporariamente elevados da prolactina, 24 horas. Então, essas recomendações aí que eu te passei nas 24 horas antes do exame. Agora, um exame adicional que nós podemos precisar fazer caso os seus níveis de prolactina estiverem altos é o que é chamado de teste de prolactina monomérica. Esse é um exame mais específico, que só seria realizado se o seu primeiro exame de prolactina total estivesse elevado. E aí você faria esse exame para ver se há algum problema. E se esse exame que você fizer agora não tiver anormal, então, de fato, há algum motivo para você se preocupar e procurar tratamento. Agora, se esse exame que você fez por último voltar normal, se o resultado for normal, então você não deve precisar de tratamento nenhum adicional. A ressalva aqui é que há muitas outras coisas que podem dar errado e nós precisamos examinar isso um pouco mais de perto. Mas, em geral, essa é a situação. Então, essa próxima parte é realmente importante. Todas são importantes, mas atenção mais uma vez nessa próxima parte que eu vou começar a falar aqui. Antes de falar sobre como tratar isso, a gente precisa descartar quaisquer outros fatores. Primeiro, certifique-se de que a sua tireoide está saudável. Não é suficiente testar apenas o TSH. O segundo seria medicamentos. Medicamentos têm efeitos colaterais, que alguns podem estar afetando a função da hipófise e causar elevação nos níveis de prolactina. Então, a gente quer ter certeza de que nenhuma medicação está sendo tomada e que possa causar essa interferência. E também vou dizer que suplementos podem ter o mesmo impacto. Sim, alguns suplementos também podem elevar o seu nível de prolactina. Então, a gente precisa garantir que nada disso está causando um problema. E por último, mas não menos importante, que é provavelmente a maior preocupação, é o tumor ou então um cisto na hipófise. Isso mesmo, quando há um pequeno cisto ou adenoma que cresce na hipófise, pode causar um aumento nos níveis de prolactina. Nada para você ficar desesperada ou se preocupar muito, porque a maioria deles são microadenomas e a gente não faz nada a respeito, mas se for grande, pode precisar sim de uma cirurgia. Mas calma, não precisa ficar preocupada. Geralmente eles são benignos, mas estão impactando a hipófise e aí causando esse aumento nos níveis de prolactina, né? Quando há esses adenomas na hipófise, eles podem impactar também o hipotálamo.
e afetar outros hormônios essenciais para a fertilidade, como, por exemplo, o famoso FSH, o hormônio folículo estimulante, também o LH, o hormônio luteinizante e o estradiol. Então, todas essas coisas podem ser afetadas. Tá bom, Lívia, mas e aí? O que fazer sobre isso? Seguinte, a medicação é de longe a melhor opção aqui. É mais estável, consistente, previsível e confiável. Se você me conhece, você sabe que eu prefiro fazer as coisas de maneira natural, ou então pelo menos o mais natural possível. Mas existem situações em que a medicação é essencial e a gente tem que fazer uso sim. Esse seria o caso. Então, você teria que entrar em contato com o seu médico ginecologista para começar a fazer uso da medicação adequada, porque isso vai corrigir a situação de maneira mais rápida e mais estável. Vai reduzir os seus níveis de prolactina e ajudar a regular os seus ciclos e engravidar. Ah, poxa, Lívia, mas e os suplementos? E se meu caso não for tão grave assim, teria algum suplemento para me ajudar? Sim, teria sim, e eu vou citar alguns desses suplementos. Mas eu também, aproveitando essa deixa aqui, deixei o link aqui embaixo do Guia da Fertilidade 100% Natural. Tá embaixo na descrição e também tá lá fixado no primeiro comentário. Lá tem um arsenal de suplementos, de chás, de técnicas 100% natural que vão te ajudar na chegada do seu positivo. E aí, quando o seu positivo chegar, você vai lá no meu Instagram e falar: Lívia, chegou, é isso aí. Combinado, né? O primeiro suplemento seria a vitamina B6, que tem sido estudada por uma possível influência na regulação dos níveis de prolactina. No entanto, a suplementação deve ser feita com moderação, porque as doses muito altas podem ter efeitos adversos. Próximo é o Vitex. Vitex, também conhecido como Agnus Castus, é uma erva que tem sido tradicionalmente usada para equilibrar os hormônios reprodutivos. Alguns estudos sugerem que pode ajudar a reduzir os níveis elevados de prolactina. Próximo seria a questão do GABA, famoso GABA. GABA é um neurotransmissor que pode ter efeitos benéficos na regulação dos níveis de prolactina. Próximo aqui é o zinco. O zinco desempenha um papel importantíssimo na regulação hormonal. A deficiência do zinco pode estar associada a distúrbios hormonais, incluindo desequilíbrios na prolactina. Ômega 3, você sabe que eu falo bastante sobre o ômega 3 aqui no canal. Os ácidos graxos ômega 3 encontrados em óleos de peixe têm propriedades anti-inflamatórias que podem sim influenciar positivamente a regulação hormonal. Manejo do estresse. O estresse crônico, chato isso, eu sei, mas ele tá aí e a gente vai acabar com ele. O estresse crônico pode contribuir, infelizmente, para desequilíbrios hormonais, e aí incluindo os níveis elevados de prolactina. Então, práticas de gestão do estresse, como por exemplo, meditação, yoga, exercícios regulares, podem ser benéficas, certeza absoluta. Em casos mais graves, quando há uma condição subjacente, o médico pode prescrever para você medicamentos específicos, como eu falei anteriormente, para reduzir os níveis de prolactina, como por exemplo, a bromocriptina ou então a cabergolina. O melhor é sempre você procurar um profissional para que possa te acompanhar. E aqui do lado você está vendo um vídeo bem interessante para você e eu vejo você no próximo vídeo, que está por aqui.